minha chance, a minha probabilidade de encontrar os textos adequados para fazer, para escrever o meu trabalho é maior, né? Pode ser que se eu for lá no direito, eu sou da educação física. Se eu for lá na base de dados do direito, eu encontro alguma informação. Mas talvez alguma coisa da educação física que esteja relacionada, associada ao direito, né? A lei do esporte, lei Pelé, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu for numa base específica da área da saúde, né? Porque educação física é a área da saúde, aí eu tenho mais chances. O GIS tá aparecendo aqui no. Tá gravando, tá, né? Tá gravando. Então, eu sabendo essas bases de dados, né, fica mais fácil. Aí, uma outra coisa é, dentro das bases de dados, né, naquele lugar específico para fazer a busca, no campo de busca, eu também tenho que saber, né, o que que eu escrevo para fazer essas buscas. Então, nós temos as palavras-chave, os descritores, que são os termos adequados dentro de cada área que nós vamos utilizar para fazer essas buscas. Nós vimos, né, que existem também campos, né, sítios, sites específicos para a gente encontrar os termos adequados para fazer essas buscas. Os termos adequados e também os seus sinônimos, né? Porque nós temos aí em algumas áreas algumas palavras que permitem, né, encontrar pesquisas dentro de um mesmo tema utilizando palavras que são similares, né? Palavras que são sinônimos. Isso nós vimos no nosso último encontro. Nós vimos na área da saúde, né, que nós temos o DEX, D de dado, E de escola, C de casa, S de sapo. DEX, né, que é um site específico onde eu encontro esses descritores, esses termos específicos, né, assim como seus sinônimos. E nós vimos também dentro do site da BVS, B de bola, V de vaca, S de sapo, BVS, né, que dentro da BVS eu tenho também um caminho específico para encontrar esses termos. E aí é importante, então, eu saber as bases de dados e os termos adequados para fazer essas buscas. Lembrando que quando eu vou fazer a busca, eu não insiro lá no campo, né, é, uma frase, né, eu insiro uma combinação de termos. A gente fala que é conjugados, né, termos conjugados. Um termo e um outro termo, né? Exemplo, força, end, idoso. Esse end significa o quê? Quando o site específico vai fazer a busca, né, e ele lê esse comando, ele entende o quê? Então eu só tenho que devolver textos, eu só tenho que apresentar textos que apresente no mesmo arquivo a palavra força e a palavra idoso, né? Isso vai ajudar. E aí, dentro de cada área, né, utilizando os termos, aí vocês vão utilizando a combinação ou as combinações adequadas. Quando eu ressalto, né, a expressão aqui que eu acabei de falar, as combinações, isso não é à toa. É porque uma busca de qualidade, ela não fixa, ela não faz somente uma busca. Sabendo que os meus termos, sabendo que as palavras-chave que eu, né, pesquisei, elas possuem sinônimos, eu também tenho que pesquisar utilizando os sinônimos.
Porque pode ser que num texto específico da minha área, ao invés de estar usando o termo, por exemplo, força, aparece musculação, aparece treinamento resistido. E quando eu aumento o número de buscas, variando, utilizando esses sinônimos, eu tenho uma chance maior de abarcar uma quantidade maior de pesquisas, de conseguir mais informações. Isso pode me garantir mais qualidade na minha busca. Uma outra coisa que vai ampliar essa qualidade é não fazer essa busca em somente uma base de dados, somente no caso que eu estou explicando, né? Na BVS, sabendo que existe, por exemplo, a periódicos CAPS. Então, eu tenho que fazer uma busca na BVS, várias buscas, com os termos conjugados, combinados. Depois, utilizando as mesmas combinações, eu vou no periódicos CAPS e faço essa busca. Isso ficou entendido, pessoal? Esse lembrete da nossa última aula? Me respondam aí, por favor. Ficou assim, Wagner. Alguma dúvida, gente, em relação ao que eu falei? Querem que eu repita alguma coisa? Em relação a isso aí que você disse, não. Tá tranquilo, né? Então, tá joia. Agora, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar um arquivo Word para vocês. Só um minutinho, por favor. Agora é o seguinte, a gente vai fazer algo que eu vou mostrar primeiro no formato de uma tabela para vocês, dentro de um arquivo Word. E aí é importante a gente fazer esse tipo de organização, porque lá no método, isso vai ser transformado em uma frase. Aliás, em um parágrafo, né? Que é muito importante dentro da escrita acadêmica. Só um minutinho, por favor. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Uma tela branca? Perfeitamente. Jóia. Sim. Então, vamos lá. Então, antes de iniciar a busca, o que eu sugiro? A gente criar uma tabela no Word. Essa tabela vai ser chamada de registro de busca. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Acho que vocês devem estar vendo, mas eu vou aumentar um pouco mais. Registro de busca. Como o próprio nome diz, ela vai ser, né, a nossa base de informações de como eu fiz a nossa busca. E por que que isso é importante? Porque quando as pessoas estiverem lendo o seu trabalho, se elas quiserem reproduzir o que você fez, elas vão conseguir a partir disso que a gente vai fazer a partir de agora. Então a gente vai criar essa tabela. Essa tabela aqui eu vou colocar aqui, ó, inserir. Vocês estão acompanhando aí? Sim ou não, gente? Me fala aí. Sim. Inserir.
tabela. Aí vou colocar 7 colunas. 2, 3, 4, 5 linhas. Vão anotando aí, tá? Na primeira coluna, eu vou colocar como título, eu vou colocar aqui um N de número, hífen, data. Na segunda, eu vou colocar base de dados. Na terceira, eu vou colocar palavras-chave. Na quarta, eu vou colocar total 1. Na quinta, filtros. Na sexta, total 2. Sétima, selecionados. Selecionados. Aí vou só dar uma ajeitada aqui. Acho que nem precisa. Selecionados. Total 2 é número. Filtro pode ficar assim. Palavra-chave, eu vou aumentar um pouquinho. Base de dados, NData. Opa. Jóia. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Só ajeitar aqui para ficar um pouco mais arrumadinho. Jóia. A coluna N hífen data, o N significa o número da busca e a data é a data que você fez a busca. A coluna base de dados é em qual base de dados que você fez a busca. Palavras-chave são as combinações que você fez. Né? Então, exemplo aqui, musculação em idoso. Então, aqui eu escrevo essa combinação. Total 1, quando eu cliquei, eu escrevi a combinação. Apertei lá na lupinha para buscar. Ou quando eu apertei o Enter, é o primeiro número que aparece. Geralmente é o maior número. Aliás, vai ser o maior número que vai aparecer. Filtros. São os filtros, né? Eu tenho que escrever aqui quais filtros que eu utilizei. Na nossa última aula a gente viu isso, né? E aqui é uma ressalva. Lembra que os filtros eu vou utilizando um de cada vez, com muita calma, cuidado, né? Parcimônia, que é um termo que eu aprendi quando eu fui aprender a utilizar os filtros. Tem que ir bem devagar. Aplica um filtro, confere. Aplica um segundo filtro, e depois confere. E aí, ok. Depois que eu apliquei os filtros, aí a gente chega no total 2, que vai ser um número. No total 2, nesse número aqui do total 2, eu faço a leitura, né, dos títulos e dos resumos, e aí eu vejo os textos que vão, né, que podem me ajudar na minha escrita. E aí, desse total 2, eu chego ao número dos artigos selecionados. Os selecionados são aqueles que eu vou baixar mesmo. Aí esses aqui eu já baixo para o meu computador, né? Porque esses eu vou ter que ler o texto inteiro. Então vamos aqui num exemplo. NData. Então é a primeira busca, né? E faz de conta que a gente vai fazer ela hoje. Depois a gente faz aqui. Vou só preencher aqui de primeira. 22/04. 22 já abriu. Base de dados. DVS, né? Só para a gente preencher aqui. Palavras-chave. Então, idoso,
end força. Aí um total supondo aqui. Então, quando eu inseri essa combinação aqui, idoso, end força. O total que me devolveu foi 3.578 artigos. É muito texto. Aí a gente aplica os filtros. Então, o primeiro deles, texto completo. Deixa eu diminuir essa fonte aqui, que eu acho que vai ajudar a gente ver. Vocês conseguem ver aí direitinho na tela? Sim. Texto completo. Peraí, pessoal. Acho que vai ficar melhor para a gente ver esse. Texto completo. Aí apliquei o filtro texto completo, ainda ficou um valor muito grande. Aí depois eu vou para... vamos lá, textos em português. Aliás, idioma. 2 pontos. Português. Português. Ainda ficaram muitos textos. Português não, é português. Ficaram muitos textos. Aí a gente, últimos 10 anos. Ainda ficaram muitos textos. Aí, últimos 5 anos. Faz de conta que aqui, dos 3.578, à medida que eu fui aplicando esses filtros, nós chegamos aqui, sei lá, 98 textos, que já é um número considerável, que já é um número bom para a gente começar a fazer a leitura dos títulos e dos resumos. Então, chegou aqui em aproximadamente, né, 100 no total 2, já é a hora da gente olhar os títulos e os resumos. E vocês vão ver que Wagner, mas 98, né, ainda é muita coisa. Parece que é, mas não é. Quando vocês forem ler somente os títulos e os resumos, isso lá no site da base de dados ainda, vocês vão ver que é rapidinho isso aqui. Toma um tempinho, claro, mas é mais rápido. Porque mesmo nesses 98, vai ter muita coisa que descarta. Quando, exemplo, foi ler os títulos e os resumos, pode ser que desses 98, somente 7 textos foram realmente selecionados. E aqui uma dica importante. Os 7 selecionados, a minha sugestão é: cria uma pasta no seu computador e baixa esses textos. Baixa em PDF, em arquivo PDF vai ser o formato. Quando você baixar esse arquivo, ele vai vir com um nome muito estranho. Um monte de letras, um monte de números, uma sequência que é como a revista que publicou esse texto, ela vai nomear esse arquivo PDF. A minha sugestão de amigo para vocês é a seguinte: quando vocês forem baixar, baixa o arquivo, né? E aí vocês vão ver lá quem que é o primeiro autor. Faz de conta que o primeiro autor é Maria Santos Silva. Você vai renomear esse arquivo com o último sobrenome desse autor, que é Silva, e o ano que esse arquivo foi publicado. 2018, exemplo.
faça isso para todos os PDFs que você baixar. Por quê, Wagner? Porque lá na frente, se você precisar, aí você vai ter baixado vários textos. E quando a gente vai escrever, inserir informação desse texto no nosso trabalho, a gente tem que colocar o sobrenome do primeiro autor, né? Ou dos primeiros autores, e o ano. E aí, se eu preciso encontrar esse texto para tirar alguma dúvida, para esclarecer alguma informação, é muito mais fácil encontrar ele, que está já renomeado, da forma que eu tenho que citá-lo no texto, do que com aquele monte de letra e número doido que vem lá. Então, baixou, abre o arquivo, veja lá quem que é o primeiro autor. Ah, esse daqui é o Pedro Garcia Souza. Então, Souza 2020. Foi quando saiu o artigo. Ficou entendido, pessoal? Isso daqui? Sim. Alguma dúvida em todas essas informações que eu fui preenchendo aqui? Tranquilo aí, né? Essas palavras-chave sempre tem que usar o end no meio. End. Vamos lá. O end, ele é chamado operador booleano. O que isso significa? É um termo técnico que vai ajudar a direcionar e a facilitar a sua busca. Quem que fez a pergunta que eu não estou vendo? A tela? Simone? Sim. Simone, É que eu estou no telefone. tá joia. Se eu fizer assim, ó, idoso, força, dependendo da base de dados, ele entende que é como se fosse a mesma coisa com o end. Dependendo da base de dados. Mas quando eu aplico o end, eu estou reforçando que, olha, site, olha aqui, base de dados. Eu quero textos que apresentem somente os dois termos no mesmo artigo. Tem que estar os dois termos no mesmo artigo. Tem locais que eu coloco idoso e força, que ele pode me devolver textos que tem a palavra idoso, mas que não tem a palavra força. E aí isso vai aumentar muito esse número aqui. Isso vai dificultar encontrar esses números finais aqui, do total 2 e do selecionados. Então, quando a gente utiliza o end, a gente reforça, olha aqui, eu preciso de textos que tenham, no mínimo, entre as palavras, essa relação que eu busco. Eu estou usando o exemplo aqui de 12 força, mas eu estou lembrando de uma que nós temos na semana passada, que era câncer e mama, não era alguma coisa assim? Câncer and mama. Então, ó, eu quero textos base de dados, eu quero pesquisas, eu quero encontrar artigos que falem de câncer de mama. Eu não quero de câncer de colo do útero, não quero de câncer, né, outros tipos de câncer, só quero de câncer de mama. Então tem que colocar câncer and mama. Isso vai ajudar a selecionar, né, a filtrar ainda mais essa busca. Você pode, quando você for fazer a sua busca, fazer um teste. Se na base de dados que você está pesquisando, se quando você coloca
câncer and mama se o mesmo número aparece quando você coloca câncer mama. Se aparece o mesmo número aqui no total 2. Tem base de dados que vai dar o mesmo número. Tem base de dados que vão dar números diferentes. Porque vai aparecer só os trabalhos que falam de câncer, só os trabalhos que falam de mama e os trabalhos que falam de câncer e mama. Então, eu sugiro utilizar o AND, que eu acho que facilita. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Então, para cada busca, a gente vai para uma linha. Aí vamos, então, fazer a busca 2. Busca 2. Hífen. Hoje mesmo, dia 22 de abril. Aí agora eu vou lá na periódicos CAPES. Vou utilizar também os mesmos termos, né, que eu pesquisei aqui, eu tenho que pesquisar aqui. Idoso and força, eu vou deixar câncer and mama aqui para ficar de exemplo. Idoso and força. Aí lá, na periódicos CAPES, apareceu 5.820 textos. Aí eu fui com os mesmos filtros. Texto completo, pesquisei, diminuí o valor, mas não muito. Então, idioma português, pesquisei e não diminuiu muito. Deixa eu fazer uma ressalva aqui sobre o idioma. É importante, né? É claro que para nós, nativos brasileiros, é um pouco mais fácil a gente ler os textos que estão na nossa língua, né? Nós entendemos que não são todas as pessoas que têm acesso, né, à possibilidade de estudar um outro idioma e dominar um outro idioma, mas a literatura, vamos falar assim, mais atual e que está sendo mais discutida, ela também é publicada em especial no inglês. E aí eu sugiro o seguinte, em todos os trabalhos de vocês, né? Para aqueles que forem fixar a busca no texto somente em português, né? No nosso idioma, no final, procurem ali uns 5 textos mais atuais que tem aí sobre a sua busca em inglês, 2023, 2022. Nós temos alguns sites bons aqui que podem ajudar a fazer a tradução. Inclusive um que auxilia na tradução em termos científicos. Eu vou até escrever aqui um asterisco aqui, site para alunos. Antes de acabar a nossa aula de hoje, me lembra de mostrar para vocês esse site, que é um site que me ajuda também aqui a fazer algumas traduções de cunho científico. Isso vai ajudar vocês. Então, a gente pode fixar a nossa busca, né, nos termos em português, mas é importante também que que a gente busque referências em inglês. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a ressalva. Então, coloquei aqui o idioma português, vou seguir na mesma lógica. Últimos 10 anos, ainda tem muitos textos aparecendo na busca. Lembra que é um de cada vez que eu vou colocando, né? Clico na lupinha, aperto Enter. Últimos 5 anos, né? E aí aqui chegou a 120 textos. Aí o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Qual que é o próximo passo aqui? Wagner, Oi, fiquei perdida aqui. Eu estava anotando o que joia. você tinha dito anteriormente e me perdi.
Onde que você se perdeu? Vamos te encontrar. Aqui, Qual que é a na dúvida? sua pergunta mesmo, não entendi que esse total 2, né? Você colocou 98, depois 120, qual que é o próximo passo? Eu me perdi. O Esse próximo, 98 era o quê mesmo? o 98 é, depois que eu apliquei esses filtros aqui que eu estou marcando, você está vendo a minha tela aí? Sim, sim. Depois que eu apliquei esses filtros aqui, um de cada vez, eu cheguei nesse número aqui, 98. Aí, quando eu chego nesse número, eu tenho que ler o quê? Os títulos e os resumos. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Os títulos e os resumos. Os títulos e os resumos. Desses títulos e resumos que eu li, né? Desses Selecionou. 98 que eu fui. Agora eu vou ver realmente o que são esses textos. Aí eu selecionei exemplo aqui, né? 7. Que é geralmente isso que acontece. Fica um número aqui que parece que é grande, mas no final mesmo a gente entende como importante, né? Poucos textos aqui. Aí esses são os textos que a gente baixar em PDF. Livro também, baixar em PDF. Entendido? Sim, Tranquilo mesmo? me lembrei. Então tá jóia. Recordei. Então aqui na segunda busca, dia 22, na periódicos CAPES, né, utilizando os Uhum. mesmos termos. Aí encontrei o total 1, que é aquele primeiro número que aparece, Sim, 5 né? mil. Aí eu vou nos filtros de novo, texto completo, idioma português, últimos 5 anos, né? Aí encontrei esse número aqui, 120. O que que eu faço agora? Você colocou últimos 5 anos? Isso. Agora você já lê, né? Alguns Ex títulos, uns resumos. exatamente. Muito bom. É isso mesmo, tá certinho. Então, nesse número que eu cheguei aqui, eu vou... Opa! Deixa eu dar uma lida aqui nesses, né? Nos títulos. Às vezes, pessoal, pelo título, você sabe se vai te ajudar ou não. Se vai te ajudar, você já baixa em PDF. Se pelo título você vê que não vai te ajudar, você já elimina. Você não baixa. Mas às vezes a gente lê o título e fica em dúvida: será que esse texto pode me ajudar? Estou um pouco sem saber. Aí que a gente vai ler o resumo. Entendido? Então, primeiro, ler o título. Se eu vejo que ele já vai me ajudar, que ele pode ser útil, eu já baixo ele. Baixo o arquivo, vou abrir e salvo lá, né, naquela lógica aqui do sobrenome do primeiro autor e o ano. Se eu vejo pelo título que não me é útil, eu já passo para o próximo e nem volto naquele mais. Se eu li o título e fiquei em dúvida, será que esse texto pode me ajudar ou não, hein? Tô sem saber. Aí a gente vai ler o resumo. Ler o título e, se for o caso, o resumo. Deixar assim. Ah, pelo resumo eu confirmei que esse texto vai me ajudar. Então eu baixo. Pelo resumo eu confirmei que esse texto não vai me ajudar. Então eu elimino e já passo para o outro. Agora aqui, um ponto importante. Presta atenção todo mundo aqui, ó. Pode ser que eu estou pesquisando os mesmos termos, né, idoso e força, em bases diferentes. Mas pode ser que apareçam os mesmos textos, os mesmos resultados. Exemplo, aqui do 120, eu vi que 8 textos podem me ser úteis, podem ser importantes para o meu trabalho. No entanto, desses 8 textos que estão aqui, eu já
baixei, pela primeira busca que eu fiz, 4 textos. Então, eu deixo aqui no selecionados o número 8, que é para saber que, com essa busca aqui, eu consigo encontrar 8 textos. No entanto, como aqui no 7 eu já baixei 4, que aparecem aqui nos 8, eu só vou baixar mais 4 textos em PDF. Eu não preciso baixar de novo, né? Porque eu já baixei esses textos aqui na busca 1, né? Que esses textos, alguns textos vão se repetir. Então, esses textos que se repetem, a gente chama de duplicidade. Textos que se repetem. Lá na frente, a gente vai entender um pouco mais o que é isso aqui. Então, na busca 2, eu encontrei 8 textos. No entanto, desses 8 textos, 4 eu já havia baixado pela busca 1. Mas eu deixo registrado que são 8, mas eu baixo somente 4. Ficou entendido isso daqui, pessoal? Alguma dúvida no que eu falei? Tranquilo aí? Wagner, Diga. no caso, eu deixo registrado só 4, porque eu já consegui os 4 primeiros lá na primeira busca. Aí eu só tenho que baixar mais 4. Isso. No número Mas aí o aqui, total tem que ser 8? Não entendi, sim, nesse caso. O total tem que ser o quê? tem que ser 8. Ah, tá. Você deixa o 8 aqui Entendi. para as pessoas saberem que, se elas repetirem essa busca que você fez, elas também vão encontrar 8. Essa Entendi. busca é específica. Mas para o seu trabalho, você baixa somente 4, né? Porque Sim. 4 você já encontrou aqui, Uhum. tá bom? Sim. Isso pode acontecer, de repetir alguns resultados. Pode ser, exemplo, pode ser que dos 8 aqui, 7 são iguais à primeira busca. Aí você baixa somente 1, que é o Sim. diferente. Sim. Tranquilo? Tranquilo, Wagner. Joia. Então tá bom. Então vamos Obrigada. seguir. Pessoal, se tiver dúvida, para e me pergunta, tá? Não pode ir embora com dúvida, tá bom? Faz igual os colegas aí. Então, isso a gente vai repetindo para cada linha. Aqui, ó, a gente vai repetindo esse processo e preenchendo essa tabela, tá? Por quê? Porque lá na frente, quando a gente for escrever o texto, né, um método, a gente insere essas informações aqui no formato de um texto, de um parágrafo. Então, exemplo, as buscas foram realizadas, faz de conta que você fez todas as suas buscas hoje, no dia 22. Então, 2 buscas foram realizadas no dia 22 de abril, nas bases de dados BVS e periódicos CAPS, utilizando as palavras-chave idoso e força de forma combinada. Foram encontradas no total, aí soma esse valor aqui, 8.398 textos. Foram aplicados os filtros: texto completo, idioma português, últimos 10 anos e últimos 5 anos. Após a aplicação dos filtros, foram encontrados 218 textos, e soma esse total com esse total. Após a leitura, olha aqui, ó, após a leitura dos títulos e dos resumos, foram encontrados 7 mais 8, 15 textos. E, após a eliminação das duplicidades, foram selecionados
8 textos para esse trabalho. Então, é muito importante fazer esse registro, porque lá na frente a gente tem que inserir essas informações. Por quê? Porque quem ler o seu texto vai saber exatamente o caminho que você fez. Isso garante qualidade para o seu trabalho. Tá joia? Ficou entendido, pessoal? Isso aqui que eu fui, né, esse texto que eu fui explicando para vocês aqui agora, transformando isso aqui num texto? Querem que eu repita alguma coisa? Ô, Wagner, eu só queria deixar ele como exemplo aqui no meu notebook, mas vou printar essa tela aqui. Printa Melhor. aí, então. Pode printar. Deixa eu arrumar aqui. Não dá pra... Ou eu copio ou eu te escuto, porque isso não dá, não. Tá ok, tá printado. Obrigada. Tá joia? Nada. Então, e essa aula também está sendo gravada. Aí depois vocês podem assistir esse vídeo, tá? Então, a lógica é mais ou menos essa, né? De fazer esse registro de busca. E aí, esse processo, aí cada um vai fazer o seu. De acordo com o seu tema de pesquisa, você vai selecionar as palavras-chave que você entende como importante para o seu trabalho. Aí vai na base de dados que você, né, que na sua área é importante. Aí depois, né, de acordo com o total, vai aplicando esses filtros aqui. Lembrando que nós vamos aplicando os filtros até que no total 2 a gente chegue aqui a 100, 80, 50. Exemplo, pode ser que quando eu aplicar aqui últimos 10 anos, eu encontro já aqui 80. Então eu nem preciso aplicar últimos 5 anos. Chega aqui nos 80, eu não aplicaria os últimos 5 anos. Por outro lado, nós temos aí um outro caminho de busca, né? Nós temos um consenso no meio científico que fala o seguinte, que o de mais novo, o de mais atual, está publicado nos últimos 5 anos. Então, se a gente quer realmente se atualizar, a gente tem que estar sempre buscando isso aí, essas últimas informações. Aí depende de você, né? Conversa com o professor que vai te auxiliar no seu trabalho, tá bom? Aí vocês podem ir verificando isso aí. Aí é de cada um agora para fazer essa busca aí. Entendido, turma? Essa tabela, esses itens aí que a gente foi preenchendo, essas informações. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Wagner, Diga. acho que alguém queria falar? Era só eu. Não pode falar, depois eu pergunto. O que acontece? Ontem eu baixei os meus arquivos, eu e mais uma colega do nosso grupo, só que eu não sabia que tinha que fazer isso, então eu vou ter que baixar tudo de novo. Faz Wagner, assim, eu tenta demorei refazer a demais. busca, tenta refazer a busca e vai preenchendo essa Hum, tabela a partir do que vocês já fizeram. uhum. E A isso não gente vai demorar muito. selecionou, já passamos pelaquela classificação, né? Para verificar a pontuação. Ah, o Qualiscaps lá? Né, no BVS e na Periodicaps. A gente fez Ah, outra os dois. coisa. Outra coisa importante. Quem que tá falando? Magda? Magda. Ótimo. Pode ser que... Deixa eu tô ajeitando aqui na tela para ficar arrumadinho para vocês no vídeo depois. Pode ser que vocês incluam aqui também, ó,
nessa análise aqui, para selecionar os textos, a qualidade. Então, exemplo, Qualis Capes, vou colocar Qualis, por causa do espaço aqui. Qualis maior ou igual a B2. Então, dentre os textos que vocês selecionaram, quando vocês forem avaliar lá no Qualis Capes, aí vocês encontram um artigo C. Aí vocês Sim, falam, olha, eu não vou inserir artigo C no meu trabalho, porque a qualidade, assim, ela é boa, mas ela não é tão boa. E aí esse número aqui, ele pode diminuir também. Então, esse Qualis aqui, deixa eu marcar de amarelo, ele pode funcionar também como um filtro. isso. Exemplo. Do 120, deixa eu fazer uma alteração aqui. Ficou aqui, ó, 28. 28 textos. Ainda é muita coisa para esse trabalho. O que a gente pode fazer? Vamos lá no Qualis. Então, eu só vou selecionar textos dentro do novo Qualis maior ou igual a 3. Eu só quero os textos A3, A2, A1. É só de maior qualidade que eu tenho. Aí, dos 18, eram 5. Ficou entendido isso, pessoal? Wagner, então, no caso, A4 já não serviria. Serve sim. Eu estou só dando aqui como exemplo, tá, pessoal? Serve sim. Maior ou igual a A3, você colocou, tipo, só pode ser até A3? Nesse exemplo que eu dei, é só um exemplo aqui, tá? Sim. Então, A3, A2 e A1. Então, só pego A3, A2 e A1. Ah, A4, nesse entendi. caso aqui, não. Sim. Mas no mundo real, vamos falar assim, no mundo real, fugindo do exemplo, A4 é texto bom, A5 também é texto bom, tá? A gente pegou a qualidade de até B1 e A1 e A4. Nós Joia, encontramos. joia. Tá ótimo, tá ótimo. Até B2, eu acredito que esses são textos bons. Mas isso aqui, pessoal, é assim, ó. É muito importante que vocês vejam com os professores de vocês. Professor, esse texto aqui, dessa revista, é um texto A4. Ele é bom? Professor, esse texto aqui, dessa revista, ela é B2, né? Ele é um texto bom? Peça para o seu professor te ajudar. E ele te falar por que é um texto bom. Tá? Ok. Confira isso com o seu professor, porque isso vai variar muito de área para área. Tá joia? Eu Tá acho joia. que alguém tinha mais alguma dúvida aí. Eu. Eu só queria, só para reforçar mesmo na memória, essa tabela aqui é mesmo para a gente não ficar perdido na pesquisa, né? É tipo um rascunho daquilo que a gente está fazendo, que na hora que for inserir no texto, no trabalho, a gente coloca em forma de parágrafo tudo que a gente fez dentro da tabela, né? Isso mesmo, né? Eu Exato. entendi? Quem que tá falando? Simone. Simone. É isso, Simone. É assim, ó, a gente faz esse, eu marquei aqui, ó, esse registro de busca, marcar de azulzinho, porque é importante, lá na seção do método, a gente ir falar para quem está lendo o nosso texto o que a gente fez. Todos esses passos aqui, né, descritos, detalhados, isso vai conferir qualidade ao nosso trabalho. É possível que alguém leia o seu trabalho e se inspire com o seu trabalho. Olha que interessante que a Simone fez, né? Ela me traz tantas informações aqui, ela me deu ideia
vai fazer um trabalho muito parecido com o dela. Então, eu vou seguir os passos que ela fez aqui. Ou então, o que pode acontecer também, exemplo, a Simone fez um trabalho, né, com pesquisas brasileiras somente. Aí alguém viu e fala assim, e se eu fizer essa mesma pesquisa, esse mesmo caminho que a Simone fez, com pesquisas aqui realizadas no México? Que tipo de resultado que eu encontro? Será que é possível comparar os dados brasileiros com os dados mexicanos? Ou exemplo, faz de conta que a Simone vai fazer uma pesquisa com dados somente do estado de Minas Gerais. Aí alguém de São Paulo vê, olha que massa que a Simone fez, né? Que pesquisa interessante que a Simone fez. E se eu fizer essa mesma pesquisa com os dados, com as informações aqui de São Paulo? Será que a gente consegue comparar alguma coisa? Será que a partir dessa comparação a gente consegue encontrar algum caminho, alguma resposta para entender essa diferença? Então, todo esse caminho, né? Todo esse, vamos falar assim, esse trabalho metodológico que nós estamos tendo para registrar essa busca, isso auxilia lá na frente em outras pesquisas. E quando o seu trabalho auxilia em outras pesquisas, ele tem mais chance de ser citado por essas pesquisas. E quanto mais um trabalho é citado por outras pesquisas, mais as pessoas vão te conhecer. Para a revista, isso é excelente, porque isso carrega o nome da revista. Isso aumenta o fator de impacto da revista. Então, as revistas, elas querem, né? Os congressos científicos, eles querem trabalhos que sejam de qualidade. Porque todo esse seu esforço, além de mostrar, né, quando as pessoas lerem o nome da Simone, eles vão olhar, ó, essa pesquisadora aqui, ela sabe o que ela está fazendo. Pode confiar nos textos da Simone, porque a Simone, né, ela só produz trabalhos interessantes. Mas isso confere também muita qualidade para a área. Os textos, exemplo, voltando aqui ao que não sei se foi a Magda que falou do Qualis, porque eu não estou vendo os nomes de vocês, eu estou vendo só a tela do Word aqui. Os textos de qualidade A1, A2, eles são detalhados. Eles trazem esse cuidado metodológico. Um dos pontos para garantir qualidade em um texto está na seção método, que traz todas essas informações de forma clara, detalhada. Entendido, pessoal? Entendido aí, Simone? Ajudou Entendi, a esclarecer um pouco mais? sim, sim, Joia. perfeito. Então tá bom. Obrigada. Nada. É isso mesmo, gente. Ficou com dúvida, né? Abre o áudio aí e pergunta, tá bom? Então vamos aqui. Registro de busca, vocês entenderam. Aí lá na frente, a gente transforma isso aqui em frase, em parágrafo, né? A gente pode até inserir esse quadro no trabalho. Eu gosto. Eu, particularmente, gosto de inserir quadros com essas informações. Eu acho que isso também facilita para o leitor, tá? Então, além da frase, né, pode inserir também esse quadro no trabalho. Eu gosto disso, eu acho interessante. E agora, uma coisa importante aqui. Deixa eu ver a tela aqui. Simone, Magda e Marise. Quem que falou, gente, que já fez que fez a busca? Foi eu, Wagner e Magda. A Magda, né? Joia. Turma, vamos fazer assim. Eu sei que tem gente no celular, mas agora é importante que vocês façam essas buscas. Então, quem está no computador, tenta já fazer
essa busca aí. Vamos experimentar. Se quiser, pode abrir, compartilhar a tela aqui com a gente, e aí a gente vai ajudando. Tá joia? Tem alguém que está no computador aí e quer fazer a busca? Gente, um de cada vez, tá? Porque senão eu não consigo entender. Vamos lá. Quem aí que está no computador? Os áudios estão fechados. Eu não sei se vocês estão falando. Wagner, estou no computador, mas já realizei a busca e, no caso, eu também teria que saber compartilhar aí, né? Não consigo, tá? Não, então eu te explico. Tá vendo aí na sua tela? Tem Ixi, aí no Teams, tem um ícone da câmera, depois um microfone, depois sim, tem um aí tem que quadradinho com uma seta. compartilhar. Isso. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Só que aí eu tô a reunião tá acontecendo no meu celular, entende? Será que você consegue? Ah, você está no computador com sua tela aberta, mas Isso, está vendo e ouvindo pelo celular. exato. Você consegue acessar pelo computador? Não. Tem alguém aí, gente? Deixa eu olhar aqui no e-mail, acho que eu consigo, sim, só um Eu minuto. acho que consegue, hein? É só pegar É, o aqui. Eu te espero, tem problema não. As outras, Simone, Marisa, Flávia, se quiserem, gente, ir tentando aí também, tá? A gente compartilha aqui, tá bom? Vamos ver aqui, porque a ideia é ajudar vocês nisso, tá? Simone, Marisa, Flávia. Vocês estão no computador, meninas? Não, eu estou no celular, porque eu não Tá. estou em casa.
A Flávia, tá no Joia, a Flávia tá no celular. Mas aí, Flávia, você pode acompanhando aí, né? Que a gente vai fazer a busca aqui com a Magda, que tá ajeitando aqui. Marisa, não, Simone. Joia. Eu estou no celular também. Estou Tá. em casa também, não. Ah, o que, Simone? Não entendi, desculpa. Eu tô no celular também, porque eu não estou na minha casa. Ah, tá, joia. Tá no celular também. Eu estou viajando, eu estou fazendo pelo celular também. Ê, coisa boa. Problema Eu não. tirei um tempinho para assistir a aula, porque a passada eu não consegui acessar, porque o e-mail que chegou para mim já chegou bem já quase no tempo, e na hora que eu entrei, que eu vi lá que tinha uma aula online, aí eu entrei, eu acho que já estava acabando, eu não conseguia acessar. Entendi. Até que eu baixei o programa e coisa aí não deu tempo. Tá, joia. Mas ela foi gravada. Aí você. Aonde que é? Aonde que fica? E depois eu posso rever. Boa pergunta. Você é de tá no qual grupo curso? da enfermagem. Tá onde, Flávia? Simone, sou No grupo da enfermagem tem os links. Aí, se quiser depois reenviar para ela, né? Ela é da enfermagem? Não, eu sou do primeiro período de fisioterapia. Ah, tá. Não, porque tá no nosso grupo da enfermagem. Mas Depois eu acho, como é fisioterapia e enfermagem, a Gislaine é a coordenadora, né? Eu acho que ela consegue enviar para todos. Consegue. Acho que foi ela mesma que enviou os links pra gente. Joia, aí, ó, tá vendo? Então ela consegue enviar para vocês. É muito importante, Simone, que você veja essas aulas, tá? E aí, pessoal, já vou fazer uma ressalva. A aula que vem é a aula sobre as regras da ABNT, que é uma aula que a gente vai ter uma palestra lá da PUC, né? Que nós conseguimos. Então, é uma palestra que é específica, é uma formação específica, né, que ela é da PUC, mas a gente conseguiu acesso a essa palestra. E essa não vai ser gravada, porque essa é de lá. Eu vou estar também com vocês, né? Aí eu já adianto aqui, a gente vai assistir junto, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir anotando, né? E assim que acabar a palestra, eu esclareço as dúvidas de vocês. Tá bom? Mas não percam a da semana que vem, porque ela não vai ser gravada. E as outras que nós já tivemos, Simone, eu vou falar com a Gislaine, ela deve enviar para vocês. Ela já deve ter enviado, mas aí ela reenvia para vocês de novo, tá bom? Com todos os links de acesso. Tá, mas aí ela vai reenviar por onde? Para Como que você recebeu, Flávia? Eu recebi. Você está falando Os dos links links? para ver as aulas. Sim, o link está no e-mail, tá no grupo da enfermagem. Acho que foi a Gislaine que mandou. Joia. Simone, a Ela sua que turma tem um grupo de WhatsApp? Da minha turma de fisioterapia tem. Então, eu vou ver com a Gislaine, ela deve enviar para vocês também. Talvez pelo grupo do Tem que WhatsApp. encaminhar para eles. Fala, Flávia. É igual eu falei, pedi a Gislaine para poder encaminhar para o grupo deles também. Boa. Tem que olhar com o representante de turma deles, porque às vezes eles entram em contato com ela, né? Porque é o representante que entra em contato para poder estar A pedindo Gislaine ela para escreveu encaminhar. aqui. Enviei por e-mail para todos os alunos. Isso. E E o no grupo nosso. dos Ah, tá. representantes. Não, Isso, acho que o representante que colocou no grupo, mas foi pelo o e-mail enviado pela Gislaine mesmo. Joia. Aí ela falou que já mandou no e-mail e no grupo dos representantes. Sim. Então é só olhar o e-mail, né? Às vezes também pode estar lá na caixa do spam e ver com o representante da sua turma, porque ela já enviou. Valeu, Giz. E aí, Magda?
Wagner, eu consegui entrar. Conseguiu acessar o Teams Consegui aí pelo acessar computador? Isso, notebook, sim. Joia. Tenta aí agora compartilhar a tela do Teams. Ah. Aí seria onde você me falou? Aqui não tá diferente. Tem esse quadradinho, né, com uma setinha para cima. Você consegue ver isso aí. Tem o símbolo da câmera, depois Tem o símbolo da câmera aqui no meu notebook. o símbolo do microfone. Sim, do microfone. E depois tem a figurinha do... Achei. Baixar o... Acho que agora você tem que fechar o áudio do celular. Fechei. Não fechei. Nessa setinha para cima. Você consegue ouvir só pelo computador? Porque se sim, aí você pode fechar o celular. Tá. Aí sim, aí eu aqui nessa setinha tem uns pessoalzinhos aqui, buscar participantes, é isso? Não. Isso, abrir. Tem aí, abrir. Aparece o que quando você clica na setinha? Abrir bandeja de compartilhamento. Isso, aí dá um clique aí, por favor. Quando você clica embaixo, aparece a tela do seu computador. Agora apareceu. Escolha o que compartilhar, né? Aí. Isso, aí escolha a tela que vai estar a busca, né? Uhum. E você vai fazer a busca. Aí escolho ela e compartilhar ela, né? Isso. Tá dando para ver? Acho que vai aparecer aqui. Isso, menina! Boa! Joia. Periódicos CAPES. Aí, turma, ó, quem está acompanhando, ótimo que a Magda vai fazer pelo Periódicos CAPES, porque o Periódicos CAPES tem dados, tem informações de todas as áreas. Então, muito bom, Magda. Obrigado, viu? Pela sua disposição aí para a gente fazer isso junto. Então, ela foi lá no Google, escreveu lá em cima, tá vendo? Periódicos CAPES. Aí ela clica ali em Periódicos CAPES. Aí abre a tela, né, o site específico do Periódicos CAPES. Aí ela vai lá em acervo, isso, buscar assunto. Tá carregando a página, né? Pesquise aqui. Ali é o lugar específico, né? Onde a Magda vai escrever os termos e onde você vai escrever os termos, as palavras-chave específicas para fazer né, as buscas de cada um. Vamos lá, Magda. Qual que é a sua busca? É sobre câncer de mama e o autocuidado. Eu vou escrever câncer.
Joia. Excelente. Aí, turma, olha só. No caso da Magda, aquele total 1, que é o primeiro, ele já está em 47. Então, nesse caso, a gente nem vai aplicar filtro, porque já está no número considerável para ler os títulos e, se necessário, os resumos, né? Não é isso, Magda? Isso, exatamente. Então, o que que a Magda vai fazer nesse caso? Ela vai só olhando os títulos ali. Se tiver dúvida, os resumos. E aí ela vai ver se baixa ou não. Vamos junto, Magda, ler alguns títulos aí? E você me diz Sim, se você acha que vai ser útil ou não? sim. Este está em inglês, né? Então, eu já estou pulando por enquanto. Depois a gente entra nessa parte. Espera aí, o primeiro, deixa eu ver o primeiro. Está em inglês. É porque passou Câncer e rapidinho. prevenção. Câncer, parece que é prevenção, mas não sei. Ó, olha ali, repara que tá um texto, que tá um título em inglês, só que logo embaixo, né, aliás, na sequência, Prevenção tem do o português. título em português e depois tem ele em espanhol. Sim, só em 3 idiomas. É, e a revista é uma revista que é brasileira. Eu tô vendo ali no final. Psico, Revista Semestral do Instituto de Psicologia da PUC Rio Grande do Sul. Isso. Vamos abrir esse texto, Magda? Texto completo disponível no verdinho para a gente dar uma olhada? Sim. Mas esse aqui já não tá vendo? Fechamento de submissões. Olha, já abriu aí, Magda? Porque aqui ainda está na tela da busca. Do Aqui periódico. abriu. Aqui abriu. Aí o que que aparece aí? Aí, aqui está informando fechamento de submissões. Aí está aqui, área principal, psicologia, qualizar 2 períodos, 2017 2020, só que está pedindo para enviar submissão. E aí não abre, né? Não, peraí. Faz assim. Compartilha sua tela de novo, agora nessa tela que tem essas informações que você está me falando. Por favor. Sim. Ah, joia. Estou vendo agora. Aí, submissões, aí tá isso aqui, ó. A Uai, revista não está aceitando submissões neste momento. Uai, engraçado ter aberto essa tela. Tinha É, que ir para a tela do artigo. Faz assim, volta lá naquela tela, na outra tela. Foi bom isso ter acontecido. Olha, é uma revista boa aí, ó, tá vendo? A2. é, Excelente. essa não foi. Tá na tela da busca? Agora eu vou, isso, agora eu vou compartilhar ela. Tá, joia. Isso. Pronto, Faz assim, clica no título da 1, por favor, primeiro, antes de ir para 2. aqui. Isso. Vamos ver o que que vai aparecer. Porque o título ali, tu tá vendo em português, ó? Ó, Prevenção. sim, Cadê? Deixa eu ver lá. que é a prevenção. Prevenção do câncer de mama. O que as mulheres pensam sobre a doença, seus riscos e E autocuidado. autocuidado. Parece que é um texto interessante, né? Parece que pode ser útil. Sim, O que que você acha?
Não, eu acho que sim. Tá falando sobre É, autocuidado, pelo prevenção. título, né? Já Assim, dá porque para eu não ver. sou da sua área. Desce a tela aí um pouquinho. Pode mais. Mas, Deixa eu ver. Pá. Desce mais. Vamos ver mais um pouco. aí tem Aí vem outras informações. é, Copia. Você consegue copiar só o título o português ou o inglês? em português? Ou será que vai vir tudo aí quando você for copiar? Porque eu insistiria nesse texto, sabe? Que ele parece que vai ajudar e é de uma revista boa. Pelo que eu tento clicar, né? Eu tento copiar só o texto. Eu não seleciono, tá vendo? Ou eu Entendi. não estou sabendo selecionar. Então, vamos ali, ó. Tá vendo que tem o nome dos autores um pouco mais embaixo, Seabra Carolina, aí tem introdução. Copia ali. A detecção precoce. Conseguiu A ver? detecção precoce, sim. Isso. Copia umas 5 linhas disso aí. Até o método. Até o método. Isso. Até antes do método. Aqui, Até ó. esse CM ponto. Sim, sim. Copia isso tudo. Sim, Ctrl copiado. C. Sim, já copiei. Aí vai lá no Google. Abre uma página do Google. Eu não sei se você está compartilhando. Vou Porque compartilhar ela. joia. Joia. Aí, coloca aí no Google Eu coloquei. para pesquisar, né? Isso, já apareceu aqui para mim. Detecção do câncer de mama. Vou Tá compartilhar aparecendo aí aqui. já para você. Isso. Porque aqui Sim, está indo, acho que um pouco mais lento. tá. Tá rodando. Tá aparecendo outras coisas, né? Desce um pouco mais a tela. Aqui, ó. Acho que é Apareceu. esse. A importância da prevenção. Não, a gente quer achar aquela. Opa, olha o último ali, ó. PUC, o último não, penúltimo. Essa aqui. Acho que é esse aí, hein? Dá um clique aí. O que que vai abrir? Resumo. Prevenção do câncer de mama. As mulheres pensam. É, parece que é ele. É esse As mulheres artigo, né? pensam. Isso. Joia. Então vamos subir um pouco a tela. A gente vai achar o PDF para baixar. PDF está em inglês. PDF está em inglês. Ótimo. E aí eu vou ensinar para vocês agora. Anota aí. O site. Baixa já esse PDF, por favor, Magda. Eu vou pegar o site aqui e ensinar para vocês. Esse é um site, pessoal, que a gente pode fazer as traduções. A gente pode fazer as traduções de textos ou do arquivo inteiro em PDF. A gente vai inserir o arquivo inteiro em PDF e ele traduz, ele te devolve outro arquivo PDF traduzido já. Está abrindo aqui, que eu não sei o site de cor. Enquanto isso, Magda, abre aí uma outra página do Google, por favor.
Pronto. Abriu aí? Eu vou te falar o... Cadê? Achei. Coloca aí. D de dado. E de escola. Sim. E de escola de novo. P de pato. L de laranja. Ponto com. Isso. Aperta Enter aí, por favor, para a gente ver o que acontece. Translator, aparece alguma coisa assim? Parece. Achou? Translator? Translator, não. Apareceu para mim? Ah, quer ver, ó? Vocês conseguem ver o chat? Vou escrever aqui no chat. Você consegue ver? Magda. dpl.com.br. Sim. Copia esse link aí que eu enviei e cola aí no seu navegador, por favor. Esse aqui? Deixa eu ver. dpl.com/translator. Aonde vai? Conseguiu ver o chat, Magda? Não, Não? não. Deixa eu compartilhar a minha tela. É DeepL. D de dado, E de escola de novo, P de pato, tem um P, Ah, depois do tá. segundo E. P4. Isso. Aí vem o L de laranja, ponto com, Eu fui. É Deep. L, Para o L. tem o L de laranja, né? Depois o Isso. P de pato, ponto, É Translate. isso. Aí. Joia. Isso, no primeiro aí. Então, clique aí no primeiro. Tá vindo como para celular, desculpa. Vai no segundo. DeepL, isso. Translator. Deixa eu ver. Um segundo. Só um minutinho. Deixa eu ver. Estão vendo Nesse aí, segundo, né? meninos? Nesse segundo, né? Isso. Eu não estou vendo mais a sua tela. Acho que você Tá. parou de compartilhar. Marisa, Flávia, Simone, vocês estão acompanhando aí? Estamos sim. Jóia. Estão anotando, né, gente? Deixa eu só lá compartilhar, gente.
Tá anotando e printando todas as telas possíveis. Joia. A Marisa respondeu aqui no chat. Sim, isso É, aí. a minha aula depois eu vou rever, porque eu tô na correria danada, então assim, eu não tô conseguindo focar muito, mas eu tô aqui Joia. acompanhando. Tá? Vai ficar salva, não vai? Vai, essa vai. Ah, não, beleza. Igual as outras, né? Depois eu vou dar Isso. uma olhada novamente. Joia, isso aí. Aí agora, olha aqui, ó. Prestem atenção nisso. Lá em cima tem traduzir texto e traduzir arquivos. Ô Magda, aquele texto, você baixou ele? Eu baixei. Aquele PDF em inglês? Joia. Então vai em traduzir arquivos. Acho que não baixei isso. Então, baixa Agora aí. sim, baixei. Joia. Então, acho que ele foi para sua pasta de downloads, não é isso? Isso. Então, vai em traduzir arquivos. Ali na página. Traduzir arquivos. Isso. Arquivos. Selecionar no seu computador. Trabalho. Aí acho que vai abrir uma aba para você achar o arquivo que você baixou, né? Isso. Acho que está no seu. Está em downloads. Vou olhar aqui agora. Vou ver aqui. Hoje 22. Tá bem. Oi? A Marisa. A Marisa entrou nessa página também, Marisa? Para traduzir? Agora aqui. Agora acho que vai aparecer. Joia. Essa página, Marisa, é uma página que você pode. Exemplo, faz de conta que você, na sua busca, encontrou um texto que você acha que é importante, mas esse texto está em inglês. Ou esse texto está em espanhol, esse texto está em francês, né? Nessa página, você consegue traduzir o arquivo inteiro, o PDF inteiro para o português, tá? Então, seguindo esse caminho que nós fizemos, né? A gente entra na página, né, no site, depois a gente clica em traduzir arquivo, né, o arquivo inteiro. Aí você encontra esse arquivo no seu computador, né? Envia para o site, assim como a Magda está fazendo, e ele vai fazer a tradução e depois você baixa esse arquivo. Aí você vai ver que ele vai estar em português. Tá aí. A Magda está fazendo, ó. Tá fazendo ali a tradução. Agora tá Aliás, primeiro enviou. Isso. Espera aí rapidinho, Magda. Rapidinho. Aí, turma, olha só por que eu falei lá atrás que é importante que a gente mude o nome do arquivo. Olha como que ele está. Admin, vírgula, mais 7, menos psi, underline, V49. É um nome muito doido.
Esqueci. Muito complicado. Então, sempre quando vocês baixarem, né? Eu achei ótimo isso ter acontecido. Sempre que vocês baixarem, já abram logo o arquivo e mudem o nome. Silva 2020. Soares 2018. Aí fica mais fácil. Vamos lá, Magda. Traduzir para o português. Meu Deus. Ô, Olha Magda, que meu abre. Deus. Pois é, ele já está em português. Abre esse PDF lá para a gente, Magda, por favor. Abre ele lá. Vai lá onde está o PDF e abre ele. Por favor. Porque no site falava que ele estava em inglês, né? É esse aí, não é? Você está me mostrando? Isso. Isso. Aí, aqui na parte em inglês. Pois é, ele está em inglês, né? E está falando lá que ele está em Olha, é português. inglês. Todo inglês. Vou voltar. Vamos lá de novo no site para a gente dar uma conferida. No DeepL Translator. É bom essas coisas acontecer, que é bom que a gente já vai. Vamos lá no DeepL. A gente vai dar uma conferida lá. Será que estava aqui? Será? Não tem nada a ver, não. A gente já está no dia. Ah, tá. Deixa eu compartilhar. Pronto. Aí, Faz ó. assim, ó. Volta lá no início. Detectado. Coloca inglês. Detectado. Escreve aí. Você pode escrever ele também. Ao inglês ali embaixo. Inglês. Inglês. Clica aí no inglês. Alterar para português. Fecha. Traduzir para o português. Para baixar novamente. Baixar novamente. Agora que eu já coloco o nome. Apareceu o quê? Está em português. Vou compartilhar. Aqui. Aí, ó. Agora o texto em português. Ótimo. Dá uma conferida aí, para ver se está tudo em Tá. português. Pode ser que alguns termos, tá vendo? Ó, cancro de mama, alguns termos fiquem um pouco diferentes. Aí você vai conferir com o seu professor. Tá bom? Ok. Entendido, pessoal? Ótimo. Então, assim, mesmo, eu não sei ler inglês, eu não sei ler japonês, coreano, né? Eu também não, pessoal. Nós temos alguns sites que podem nos ajudar. Fechado? Deixa eu ver, alguém acho que fez uma pergunta aqui, tá amarelinho. Marisa. Tranquilo aí, turma? Tranquilo aí, Magda? Tranquilo. Joia. Ô, Magda, quando você for renomear esse arquivo, qual que é o nome que ele vai ter?
Vai ter o nome, na verdade, o sobrenome, né, do primeiro autor. Vamos ver lá o sobrenome do primeiro autor? E o ano do arquivo? Pode subir a tela. Deixa eu ver se eu abrir esse. Vamos lá. Artigo. Carolina, o Ribeiro? Ribeiro. Não, o último é o Seabra, não é isso? Seabra. Isso, Seabra. Isso, porque aí quando você for citar no texto, aí vai ser Seabra. Isso na semana que vem vocês vão ver. Mas vai ser Seabra et al. Que é Seabra e os colaboradores, né? Porque é a Carolina, a Maria Júlia, né? A Luísa Vital, a Paola, né? Carolina, são muitas pessoas. Se são mais de 3 pessoas, a gente coloca o sobrenome do primeiro autor. Sobrenome do primeiro autor. Seabra et al. Só que nesse caso, só para salvar o arquivo, você vai salvar como Seabra e qual que é o ano desse artigo? Sobe a tela, por favor. Isso costuma ficar lá em cima. Tá vendo ali, ó, Psico, Porto Alegre. 2018. Exatamente. Então você salva esse... Seabra 2018. Exatamente. Então você vai salvar ele como Seabra 2018. Se tiver alguma dúvida, precisar de voltar nesse arquivo PDF, você acha muito mais fácil. Beleza? Beleza. Joia. Então, vimos que às vezes pode parecer um título, né? Ah, tá em inglês. Eu acho que vale a pena a gente, às vezes, forçar e procurar esse texto, sabe? Ainda mais que é um texto novo, é de 2018. Né? Então, eu sugiro isso, sabe? Insistir um pouco mais em alguns textos, assim, que parece que vão ser úteis, né? No título, ele já fala em autocuidado, né? Câncer de mama, autocuidado. Então, é um texto que pode te ajudar no seu trabalho. Tá bom, Magda? Tá bom? Ok, muito obrigada. Então Obrigada pela paciência. Imagina, que é isso. Eu tô aqui para isso, tá? Para ajudar vocês. Então, sempre que vocês, né, nesse processo, separa um tempinho com calma e se vocês acham que um texto pode ajudar, faz isso, mesmo que estando em inglês. Tem aí o site, né, o DeepL, aí ele faz essa tradução. Lembrando que teve dúvida lendo a tradução, olha com o professor. Porque talvez isso é uma máquina, né, pessoal? O computador é uma máquina, o site é uma máquina. Talvez ele usa um termo ali que não é um termo que você lá na prática você usa. Talvez é um termo diferente. Então, confere com o seu professor também. Tá bom? Esse site é só para ajudar, mas tem que conferir com o professor. Entendido? Entendido. Joia. Então, turma, né, a nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui. E aí eu já faço a ressalva para a aula que vem. Não percam a aula que vem, que vai falar sobre as regras da ABNT, né? Aquelas informações específicas de como formatar, organizar o texto. E lembrando que a aula da semana que vem ela não é gravada. Então, venham para a aula, separa um caderno aí do lado, vai anotando tudo e as dúvidas que tiverem, no final da aula, eu explico para vocês. Porque a gente está com uma ajuda lá da PUC para fazer essa formação, tá bom? Ok. Então, no mais, é isso. Desejo um excelente sábado para vocês, um bom restante de fim de semana e nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus, viu, meninas? Obrigada, Wagner. Com Deus. Nada, Ok, com gente. Deus Um também. abraço. Obrigada. Beijo. Bom fim de Tchau, semana. pessoal. Com Deus. Tchau. Valeu, Giz. Tchau, Obrigada. Marisa. Tchau, Tchau. Flávia. Tchau, Simone. Tchau, Magda. Tchau. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau. Beijo.